Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para perdoar os meus e os teus pecados. João Batista olhou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele veio para isto. Quantos pecados haviam sobre nós? E ele veio para nos perdoar. Gente, não é bonito isto? Jesus veio para perdoar a descendência de Adão. Deus avisou Adão: não coma desse fruto, Eva, não comam desse fruto, vocês vão morrer. Será um pecado muito grande. Eles cometem. E Deus agora está disposto a enviar o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados. Como está na palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos perdoar os pecados. É sobre isso que eu quero meditar com você, mas antes de começar essa meditação, eu quero te deixar uma pergunta. O Deus que me perdoou quer que eu também perdoe as pessoas. Eu fui perdoado para também perdoar. Você já parou para pensar nisso? E eu pergunto para você, você está disposto a liberar perdão? Porque as pessoas, veja bem, por que Cristo precisou nos perdoar? Porque nós o ferimos. Porque nós fizemos algo que o desagradou. E por que você precisa perdoar? Porque alguém te feriu. Porque alguém te desagradou. Nós ferimos a Deus e Ele nos perdoou. E muita gente te feriu, eu sei disso. E você vai perdoar, sim ou não? É sobre isso que a gente vai meditar. Fique conosco até o final dessa meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 18, versículo de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E essa pergunta pode ser de Deus para nós. Você não poderia ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Você não poderia perdoar o teu irmão como eu te perdoei? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Eu quero usar uma meditação de Hilário de Poitiers, que diz assim: Ele nos ensina a ser como Ele em humildade e bondade. Ao enfraquecer e quebrar os impulsos de nossas paixões desenfreadas, Ele nos fortalece com o exemplo de sua leniência, concedendo-nos na fé o perdão de todos os nossos pecados,
pois os vícios de nossa natureza não mereciam perdão. A gente merecia perdão, minha gente? Não. Você não foi perdoado por Deus porque você mereceu. Os vícios de nossa natureza não mereciam perdão. Portanto, todo perdão vem dele. E não devemos pensar em quantas vezes perdoamos, mas cessar de nos irarmos contra os que pecam contra nós, tantas vezes quantas existir ocasião para a ira. A frequência do perdão mostra-nos que jamais há tempo para a ira, já que Deus nos perdoa todos os pecados em sua totalidade por seu dom e não por nosso mérito. Nem devemos nos isentar da exigência de conceder perdão tantas vezes, isto é, 70 vezes 7, pois através da graça do Evangelho, Deus nos concedeu perdão sem medida. Se Deus me deu perdão sem medida, eu também tenho que conceder perdão sem medida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Uma palavra muito forte. Se eu perdoo, Ele me perdoa. Se eu não perdoo, Ele também não me perdoará. Efésios capítulo 4, versículo 26. Mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Que o teu coração não haja espaço para o ressentimento. Coloque aqui nos comentários: como eu fui perdoado por Cristo, assim devo perdoar. Como eu fui perdoado por Cristo, assim devo perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.